esse conceito de industrialização, dessa bioeconomia, ele se abre, ele é possível de ser aproveitado por quem de direito, por essas comunidades indígenas, por exemplo, que estão espalhadas por toda essa região? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos componentes do projeto Amazônia 4.0, que eu já tive a oportunidade, inclusive, de entregar em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério do Meio Ambiente, e também já entreguei isso para o que será o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e também já entreguei isso na campanha do presidente Lula. Ele até, durante a campanha, ele fez comentários em entrevistas que ele gostou muito da ideia, que é o quê? Um dos componentes do Amazônia 4.0 é a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós queremos criar na Amazônia o que eu chamo um MIT da Amazônia, um ITA, vamos dizer assim, um ITA da Amazônia aqui no Brasil, um MIT. Eu fiz meu doutorado no MIT, estudei engenharia no ITA. Eu conheço bem o que um moderníssimo Instituto de Tecnologia pode fazer para mudar e melhorar a economia. O ITA construiu a Embraer. O Brasil é o terceiro maior produtor de aviões do mundo. E durante meus anos no MIT, ainda que eu tenha feito doutorado em ciências naturais, em meteorologia, em clima, mas eu vi o que o MIT estava fazendo lá atrás, 40 anos atrás, e eu vi o quão importante era o MIT para a industrialização avançadíssima dos Estados Unidos, e continua sendo. Então, a ideia é essa. Nós estamos fazendo essa proposta, nós fizemos um estudo para mostrar a viabilidade do Instituto de Tecnologia da Amazônia. É isso que nós agora queremos implementar esse ano, convencer o governo brasileiro e outros governos amazônicos. Eu conversei com a vice-presidente da Colômbia durante a COP27 no Egito, com o vice-presidente da Bolívia, com o ministro de Meio Ambiente do Peru. Todos gostaram muito da ideia. Isso é para ser pan-amazônico, é para ser uma parceria público-privada desde o nascimento, é criar um instituto que vai ser descentralizado, ele não é só numa cidade, ele vai estar em várias cidades amazônicas, e ele é como se fosse um MIT para a Amazônia. Vamos, exatamente o que você falou, o desafio, como capacitar as populações amazônicas para essa nova bioeconomia. Nós precisamos trazer modernas tecnologias. E uma inovação também desse instituto é que nós vamos trazer para dentro do instituto os indígenas. Nós vamos trazer o conhecimento tradicional que mantém a floresta em pé há mais de 10 mil anos. Nós temos já uma parceria com o MIT também já começa a desenvolver projetos dessa natureza na Amazônia colombiana. Então, nós queremos, de fato, criar um instituto com capacitação, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, para milhares de estudantes, para essa nova bioeconomia, usando as mais avançadas tecnologias, junto com o conhecimento dos povos tradicionais que sempre mantiveram a floresta em pé. Esse é um enorme desafio, mas eu estou muito otimista que nós vamos agora, com o governo do presidente Lula. Eu estive ontem numa reunião importante com o governador Helder Barbalho, em Belém. O governador Helder Barbalho apoia totalmente, ele quer muito que o Estado do Pará ajude muito a criar esse Instituto de Tecnologia da Amazônia. Eu tenho certeza que o governo da Colômbia, Bolívia, Peru, Equador também estão interessados. Então, essa é a ideia. Esse é um desafio, lógico, criar um instituto padrão MIT na América Latina, na Amazônia, é um desafio. Mas nós já estamos com parceria com o MIT, com Stanford, com instituições na Alemanha e com várias universidades e institutos aqui no Brasil. Vamos começar uma parceria com o ITA também. Essa é a ideia, é criar esse instituto. Aí sim, esse instituto vai capacitar milhares e milhares de estudantes por ano para que essa economia seja, de fato, desenvolvida dentro da Amazônia. O que difere em relação ao trabalho que vem sendo feito há décadas por ONGs nacionais e internacionais, algumas delas parceiras até de grupos econômicos, de farmacêuticas, de empresas de produtos de beleza, etc. Qual é a grande diferença? Porque eu já tive também algumas vezes em alguns dos estados da Amazônia, conheci vários projetos de capacitação, e esses projetos sempre eram focais, né? Projetos
executados por ONGs, muitas vezes em convênios com estados, o município, às vezes com apoio federal. Qual é a diferença disso para essa ideia do MIT amazônico, esse MIT realmente dedicado a capacitar, a produzir inteligência, né? Produzir inteligência e a capacitar, porque a gente está falando de duas coisas, né? Capacitar do ponto de vista acadêmico e também profissional, né? Qual é a diferença do que era feito até agora, do que é feito até agora, do que pode ser feito? É escala, é método, qual é a abordagem? Qual é a diferença, a grande diferença? A principal diferença é método. E eu dou um pequeno exemplo para você entender muito bem. Uma outra pessoa que tem proposto já há alguns anos a criação de um Instituto de Tecnologia na Amazônia, Panamazônico, é um dos fundadores da Natura, o Guilherme Leal. O Guilherme Leal deu uma belíssima entrevista em 2018, no Jornal Brasileiro, em que ele fala exatamente isso. Exatamente, eu tenho essa ideia há muitos anos, o Guilherme Leal também, independentemente, e ele fala, e ele foi um dos fundadores da Natura. A Natura, ela já, na medida que ela comprou inúmeros produtos da biodiversidade amazônica, ela melhorou a qualidade de vida das populações amazônicas que fornecem os produtos primários, mas eles são todos industrializados, principalmente em São Paulo. Os laboratórios avançados da Natura são em São Paulo. O próprio Guilherme Leal vem fazendo essa proposta, que é exatamente na construção de uma capacitação para que toda essa industrialização, agregação de valor, o avanço científico e tecnológico do enorme potencial da biodiversidade seja feito na Amazônia, as indústrias sejam desenvolvidas na Amazônia, que é aquilo que eu falei. País desenvolvido é país industrializado. Então, lógico, a gente vê São Paulo, porque São Paulo se tornou o estado mais desenvolvido do país desde a década de 20 do século passado, em industrialização. Então, essa é a ideia. É lógico, o trabalho das inúmeras ONGs, de parcerias, de melhoria, até mesmo as cooperativas dos sistemas agroflorestais, como eu mencionei, melhoraram muito a qualidade de vida, mas se nós queremos preservar a floresta e tornar a sociedade da Amazônia classe média, nós precisamos trazer para dentro da Amazônia a industrialização, a agregação de valor, a proteção da floresta e também esse enorme desafio. Quando a gente pensa e olha todo o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, quanto desse investimento foi para descobrir o enorme potencial econômico da Amazônia? Foi pouco. Foi pouco. Investimentos em ciência e tecnologia do Brasil na Amazônia são muito pequenos. A Amazônia tem 10, 11% da população brasileira, do PIB brasileiro, e recebe menos de 2% dos investimentos em ciência e tecnologia. Isso é verdade em todos os países amazônicos. Então, nós vamos investir muito em ciência e tecnologia na Amazônia de forma muito inovadora, disruptiva. Essa é a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia. É uma forma também de garantir um pouco até de estabelecer um ordenamento jurídico mais concreto no que tange também a propriedade intelectual do que é extraído, do que pode ser processado, visto que as comunidades ribeirinhas e indígenas, de forma geral, são justamente os detentores do conhecimento tradicional e que, às vezes, acabam entregando de graça isso para grandes corporações que ou fazem através da biopirataria, ou extraem isso através da biopirataria, ou extraem o conhecimento, levam embora, usam ali a mão de obra, não pagam nada ou pagam uma miséria só de contrapartida. Concordo, né? Então, um pouco disso, quando o protocolo de Nagoya foi estabelecido em 2012, criou-se um mecanismo importante, né, chamado acesso à informação da biodiversidade e repartição dos benefícios. Então, a ideia é o seguinte: uma empresa de fora da Amazônia, de fora das florestas tropicais, explora um produto da biodiversidade tropical e aquele produto ele existe dentro de uma comunidade indígena, de uma comunidade local, e aí ele reparte um pouco dos lucros que a exploração daquele produto, por exemplo, um novo fármaco,
um novo cosmético, um novo alimento. Só que essa remuneração ela é muito pequena. Na lei brasileira, ela colocou lá um valor entre 0,2% e 1% dos lucros. Isso é muito pouco. Então, a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia é trazer toda essa capacitação para dentro da Amazônia, inclusive comunidades locais, ribeirinhos, quilombolas e principalmente indígenas. Essas comunidades todas, no desenho desse instituto, nós já estamos em contato com comunidades, com líderes indígenas, todos querem que isso seja trazido para dentro da Amazônia, eles querem ser capacitados, eles querem desenvolver biofábricas nas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, eles querem trazer a industrialização para dentro das suas sociedades.